Direito, né? Boa noite a todos. E sejam bem-vindos à campanha 40 Dias de Propósitos. A você que está aqui conosco na casa de oração e os irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais. Nós queremos agradecer pela sua companhia e convidar a todos, né, para se unirem nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Rapidamente, para falar sobre a campanha, a igreja já fez essa campanha outras vezes e ela é muito abençoadora. Ela tem um conteúdo muito precioso, muito rico para a gente. Então, o objetivo principal dessa campanha, irmãos, é crescimento espiritual. Não é uma campanha para você orar e conseguir um carro novo, ou uma casa nova, ou comprar um sítio, ou passar no emprego, no vestibular ou num concurso. Não é para isso. Mas Deus pode fazer isso na sua vida também. Porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estaremos orando por sua vida, nós estaremos orando por sua família, nós estaremos orando pelo seu trabalho, pelos seus estudos, pelos seus negócios. Estaremos orando pela sua vida espiritual, pela sua aproximação de Deus, e eu creio que isso vai acontecer, irmãos, porque essa campanha, todas as vezes que nós a fazemos, nós temos resultados assim maravilhosos. Só para ilustrar aqui, fora do crescimento espiritual, né? A irmã Fátima sempre testemunha que ela conseguiu deixar de fumar durante os 40 dias. Foi um propósito que ela fez e Deus abençoou. Teve um irmão que falou assim, eu não vou tomar refrigerante durante 40 dias. Ele não tomou durante 40 dias e parou de tomar a vida inteira. Eu acho que quem ganhou foi ele, né? Porque refrigerante é muito açúcar e o açúcar demais não faz bem para a saúde. Então, nós temos muitos testemunhos, pessoas que se converteram durante a campanha. A irmã Lígia acabou de me contar aqui agora de uma cura que ela recebeu durante os 40 dias também. Ela testemunha, ela tem os exames para mostrar. Enfim, nós estamos abertos para o agir de Deus. Mas eu queria dizer para você que o segredo dessa campanha é você conscientizar que você precisa fazer alguma coisa para você se aproximar de Deus. Deus está de braços abertos, mãos estendidas para todos. Mas Ele vai responder àqueles que pela fé se aproximarem dele. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Percebe? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ou seja, Deus espera uma resposta de fé de cada um de nós. Que a gente não seja simplesmente um assistente, alguém que fica observando, que a gente seja alguém que realmente se lance nos braços dele, confie nele, entregue a nossa vida a ele e experimente o agir dele na nossa vida. É isso que a gente precisa ter. Então, eu queria dizer para você o seguinte, essa campanha você pode fazê-la de algumas formas. Se você quiser fazê-la 100%, tem 4 compromissos que você precisa assumir para fazer a campanha 100%. Primeiro, você precisa assistir os 7 sermões que vão ser pregados. Hoje, dia 15 de outubro até 26 de novembro, serão 7 cultos, 7 sermões, 7 pregações sobre o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida. Segundo compromisso, você precisa participar de um pequeno grupo. Seja numa residência, numa casa, num lar, seja num pequeno grupo da escola dominical aqui domingo de manhã, ou ainda o pequeno grupo virtual. Teremos um grupo online também. De preferência para quem mora longe, quem mora fora, mas também para pessoas de Pociúnco que por algum motivo não possam participar do grupo presencial. Então teremos um grupo online também, tá? Terceiro compromisso, memorizar um versículo bíblico por semana. Falar nisso, não falou o versículo de hoje, né? Não sei se está aí, para a gente poder já falar o versículo. Temos um versículo para memorizar por semana. E, quarto compromisso, ler um capítulo do livro Uma Vida com Propósitos diariamente. Ler um capítulo do livro. Por isso que a gente está incentivando os irmãos a adquirirem o livro, ou então assistirem, ouvirem o áudio ou lerem o texto nas redes sociais da igreja. Tá? Se você não conseguir fazer os 4, faça o máximo que você puder. O nosso crescimento espiritual depende do nosso interesse e da nossa busca pelo Senhor. Então eu queria te convidar, né, a participar com muita garra e com muita fé dos 40 dias de propósitos. Nós vamos começar hoje. Hoje a mensagem é uma mensagem de introdução. Não vamos falar hoje sobre nenhum propósito. O primeiro propósito nós vamos falar semana que vem. Hoje, a mensagem de hoje tem uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que eu estou fazendo neste mundo, afinal? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que eu estou aqui?
Essa é uma pergunta bem desafiadora. Essa é uma pergunta intrigante. Qual é o propósito da minha vida? Qual é a razão da minha existência? O que eu estou fazendo no mundo? E hoje nós vamos tentar responder 3 perguntas. Primeira pergunta, a questão da existência. Por que eu estou vivo? Segunda pergunta, a questão do significado, da significação. Eu tenho valor? A minha vida tem valor? E a terceira pergunta, a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? Então, essa pergunta, a primeira pergunta, por que eu estou vivo, não é uma pergunta nova. Essa pergunta é antiga. E nós temos um profeta que registrou essa pergunta, Jeremias capítulo 20, versículo 18. Olha bem o que nós lemos lá na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que o profeta diz. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? Olha que pergunta. Olha que indagação o profeta Jeremias faz. Por que eu saí do ventre da minha mãe? Será que eu nasci só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? Irmãos, nós temos ouvido tantas notícias ruins, né? Agora estourou mais uma guerra entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista Hamas, os palestinos. Mais uma guerra. E tanta violência, tanta maldade, coisas que a gente nem imaginava que um ser humano tinha coragem de fazer, a gente tem visto. E são tantas dificuldades, né? Tantos problemas, tantos desafios que esse mundo está enfrentando. E Jeremias fez essa pergunta no momento de muita dificuldade também para o povo de Israel. O povo estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia, a escravidão, um momento de derrota, um momento de humilhação, um momento de muita dificuldade. Então Jeremias, ele fala, ele solta essa palavra. Será que eu nasci só para ver sofrimento? Terminar os meus dias na maior decepção? Esse tem sido o sentimento de muitas pessoas. Essa semana suicidou uma jovem, também famosa nas redes sociais, chamada Carol Heller. Mais um suicídio. São poucos os que são noticiados, mas de vez em quando noticiam um. As pessoas estão só de imaginar o que está acontecendo no mundo e de fazer uma análise da vida. Tem muita gente, como Jeremias, assim, achando que a vida não tem sentido, não tem propósito. E muitos estão desistindo da vida. Muitos estão desistindo. Agora, qual é o propósito? Por que eu estou vivo? Qual é o propósito da minha vida? Houve uma pesquisa feita por um doutor Hugo Moretti, um catedrático do Departamento de Filosofia de uma universidade famosa. Ele escreveu para 250 pessoas, filósofos, cientistas, intelectuais, artistas, pessoas famosas no mundo inteiro, pessoas inteligentes, pessoas com QI bem elevado. E ele fez essa pergunta, qual é o significado da vida? Pediu que essas pessoas respondessem. E ele colheu 250 respostas, escreveu um livro, narrando a resposta dessas pessoas, pessoas de destaque, pessoas de nome, pessoas inteligentes, pessoas que bem-sucedidas na vida. E aí, esse livro foi escrito, e eu quero destacar aqui 3 respostas. Muitas respostas foram dadas. E alguns falaram que estavam dando um palpite, porque não sabiam. Outros admitiram que inventaram um propósito para a vida. E outros disseram assim que não tinham a menor ideia, que se o autor soubesse, que falasse para eles, porque eles não sabiam. 3 respostas, 3 pessoas famosas. Carl Jung, um famoso psicanalista, discípulo de Freud. Carl Jung disse, eu não sei o significado e propósito da vida. Ele disse claramente, eu não sei o propósito e o significado da vida. O Freud, que é o pai da psicanálise, né? Ele disse, a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. E Isaac Asimov, um escritor, um cientista, que escreveu mais de 500 livros, um camarada diferente, inteligente à beça. Sabe o que ele disse? Até onde posso ver, não há propósito na vida. Essas declarações, irmãos, são muito trágicas, porque uma vida sem propósito, ela não vale a pena ser vivida. Se a pessoa fala que a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem razão de ser, não vale a pena viver uma vida assim. Por isso que não é coincidência que o número de suicídios aumente cada dia mais. A pessoa não encontra razão para estar viva.
não sabe o significado da sua vida, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, nem sabe para onde vai. E isso é trágico. Por isso que a gente está dando exemplo aqui de pessoas muito inteligentes, pessoas com muita cultura, com muita educação, pessoas que se destacaram, com QI possivelmente muito maior do que a média. Essas pessoas disseram, não tem sentido a vida. Não tem sentido. Eu não sei o sentido. Parece que tem um sentido, mas eu não sei. Então, irmãos, diante disso, nós só temos duas opções para responder essa pergunta, qual é o propósito da vida? Você tem duas opções apenas, eu queria que você prestasse atenção nisso. Você tem a especulação, que é a palavra desses homens, a palavra dos filósofos, a palavra das pessoas bem-sucedidas na vida. Elas especulam, eu acho que a vida é para isso, eu acho que a vida é para aquilo, eu acho que eu devo agir assim, eu acho que eu devo agir dessa forma, porque a vida é para isso ou a vida é para aquilo. Ou você entra pelo caminho da especulação, ou você entra pelo caminho da revelação. Porque Deus revelou. E essa campanha, tudo que nós vamos falar aqui é baseado nesse livro. Eu não vou falar aqui palavra de cientista, de filósofo, de pessoas muito inteligentes. Nós vamos nos ater à revelação bíblica. Porque só existem esses dois caminhos. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Até mesmo as mentes mais brilhantes confessaram, eu não sei. Não tem sentido a vida. A vida é uma piada. A vida é uma ilusão. Ou a gente anda por esse caminho da especulação, ou a gente vai aceitar o que diz a revelação. Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus. Eu acredito na Bíblia como revelação de Deus para a minha vida, para a vida de todas as pessoas. Os meus bisavós começaram a andar seguindo esse livro, meus avós, meus pais, e estou criando a minha família assim, seguindo as orientações desse livro sagrado. Esse livro que está aí há milênios, e toda geração fala mal dele, tem gente malhando, tem gente querendo destruir esse livro, mas ele continua aí, falando a verdade. Porque Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estão aí as profecias sendo cumpridas, tudo que Jesus falou que aconteceria no final está acontecendo. E se você é uma pessoa séria, intelectualmente honesta, você há de convir comigo que esse livro merece muito respeito. Porque é um livro de profecias e ele não falha. Então, nós vamos andar por esse caminho. Agora, existem, humanamente falando, algumas alternativas que as pessoas seguem. Primeiro, é a aproximação mística. É a pessoa que diz, olhe para dentro de você e encontre o seu propósito. Olhe para dentro e descubra um propósito para você. Isso é meio complicado, né? Porque se isso funcionasse, todos saberiam o propósito da vida. Complicado. A aproximação filosófica é outro caminho, seguido pelos homens. Os naturalistas dizem que o propósito da vida é a perpetuação da espécie. Ou seja, você existe apenas por razões biológicas, manter a espécie. Nascer, crescer, reproduzir, morrer e acabou, e fim de papo. Os hedonistas dizem que o propósito da vida é o prazer. Divirta-se muito. Tem muita gente que segue esse caminho. Não, eu acho que o que me dá prazer eu faço. Não importa se está certo ou se está errado. Tem gente que coloca isso como um propósito de vida. E às vezes buscando o prazer encontra a morte. Buscando o prazer encontra a decepção. Buscando o prazer encontra a tristeza. Agora, outros são materialistas. Acham que o propósito da vida é comprar, adquirir coisas, ajuntar tesouros e ter uma conta bancária alta, ter muitos imóveis. O propósito da vida é ajuntar, para deixar para os meus filhos, para os meus descendentes. E faz disso um propósito de vida. E esse é o objetivo da sua vida. Existe o caminho também da autoajuda. Provavelmente muitos aqui já leram livros de autoajuda. Livros de Paulo Coelho, por exemplo. Livros como Laí Ribeiro, Dale Carnegie. Homens que escrevem bons livros. Eu já li. Eu já li de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um excelente livro. Um excelente livro. Esses livros dizem que você tem que inventar um propósito para a sua vida. Você tem que ter um foco. Você tem que ter um objetivo. Crie seu propósito. Vá atrás dos seus objetivos. Tenha ambições. Sonhe grandes sonhos. Pense grande. Acredite que você pode conquistar. Tenha fé. Veja como você é bom. Não desista. Sabia que esses conselhos ajudam bem? Esses conselhos ajudam. Pensamento positivo. Ajuda as pessoas a conseguirem os seus objetivos. Mas, irmãos, ter uma vida bem-sucedida na Terra não significa que você descobriu o propósito da vida. Tem muita gente bem-sucedida que chegou lá, mas não descobriu ainda
qual é a razão certa para ele estar aqui nesse mundo. É aquela pessoa que chegou no topo, que lutou e chegou lá em cima. Mas quando chegou no fim da vida, ele percebeu que ele colocou a sua escada na parede errada. Não era aquela parede certa. Chegou rico, chegou famoso, chegou cheio de dinheiro, mas chegou sem saber qual é a razão da sua existência. Está na hora de partir e não sabe nem para onde vai. Não sabe que destino terá. E o seu dinheiro, os seus bens, não lhe dão conforto, porque ele precisa saber algo mais. Então, ser bem-sucedido e saber o propósito da vida não são sinônimos, são coisas diferentes. E nós precisamos saber que o propósito da vida, irmãos, é muito mais importante do que a nossa realização pessoal. É muito mais importante do que a nossa própria felicidade. E preste atenção nisso. O propósito de Deus para a minha vida é mais importante do que a minha felicidade. É maior até mesmo do que a minha paz de espírito. Porque enquanto você não encontra um propósito para viver, a sua vida não faz sentido. Enquanto você não descobre o verdadeiro propósito, a vida não faz sentido. Então, por que Deus nos quer aqui? Por que estamos vivos? Provérbios 16, versículo 4. Olha bem o que a palavra de Deus diz. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Deus não faz, como diz Einstein, Deus não joga dados. Deus não faz coisas sem sentido. Você está aqui hoje vivo porque Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus está de olho em você. Deus não erra. Se você está vivo, seu coração está batendo, a sua vida tem uma finalidade específica, porque tudo tem uma finalidade. Até uma pedra, até uma planta, um animal. Tudo tem uma razão de ser. Deus é um ser inteligente. Ele é criativo. E ele faz tudo para um propósito determinado. Agora, o que Deus tinha em mente quando criou você? E toda vez que eu falar, olhe para ali, olhe para a palavra de Deus, é muito mais importante do que tudo que eu falar. Fixe bem naquilo que eu vou projetar ali, porque será a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse versículo diz que Deus nos criou como foco do seu amor, para fazermos parte da família dele. Ou seja, você foi criado para ser amado por Deus. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Você foi criado para ser amado por Deus. É o que diz esse versículo. Você foi criado como foco do amor. Em amor, ele te predestinou para fazer parte da família dele. Deus é amor e criou você para te amar. Deus criou você para que você desse prazer a ele, alegria a ele. Deus criou para ter prazer e alegria em você, para amar você. Você está na terra para ser amado por Deus. Você está aqui. Deus te criou para te amar. Eu sei que a vida bate. Eu sei que todos enfrentam dificuldades, enfrentam lutas. Eu também passei e passo por lutas. Mas eu queria dizer isso para você. O que vale mais do que o nosso sentimento é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos criou como foco do seu amor. Ele te ama. Apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, né? Deus te ama. Ele criou para te amar. Então, essa questão da existência, né? Por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? Deus criou você para amar você. Segundo lugar, a questão da significação. Eu tenho valor? Será que a minha vida tem valor? Isaías 49, versículo 4. A parte A do versículo. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha vida, a minha força em vão e para nada. Isaías, ele no momento da sua vida também, ele chega a dizer isso. Ele chega a imaginar que a sua vida não tinha valor. E eu não sei, provavelmente você já se sentiu assim também. Provavelmente você já passou por algum problema, alguma dificuldade, alguma situação, algum tipo de rejeição que você sofreu, ou por problemas difíceis de resolver. Você pensou, ninguém se importa comigo. Ninguém liga para mim. Eu acho que nem Deus está ouvindo a minha oração. O profeta Isaías revela isso aqui para a gente, e às vezes nós passamos por isso.
Se a gente não sabe o sentido e o propósito da vida, irmãos, e não sabe por que Deus nos colocou aqui, a gente sente que a nossa vida não tem valor. Então é preciso a gente crer, primeiramente, que Deus nos ama. Ele nos colocou aqui para nos amar. E essa pergunta, se eu tenho valor, nós vamos respondê-la durante a campanha. Mas hoje eu queria tratar um pouco sobre isso ainda. Diz que na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração na Hungria, os prisioneiros tinham um trabalho de processar esterco humano. O trabalho deles era esse, mexer com esterco humano. Trabalhavam no campo de concentração. Mas os aliados vieram e bombardearam aquele campo de concentração, destruiu toda aquela estrutura. E aí, os prisioneiros passaram então a carregar o terreno do entulho, o entulho do terreno, desculpa, para um outro lugar. Para eles não ficarem à toa, os soldados mandaram eles carregar aqueles entulhos para um outro lugar. No outro dia, pegava aquele entulho e voltava para o mesmo lugar. Os prisioneiros não ficaram sem fazer nada, e não tinha como processar aquele esterco humano, os soldados mandavam ele levar aqueles destroços, o entulho para outro lugar novamente. Ficaram assim, levando para lá e para cá. E aqueles prisioneiros então sentiram que estavam trabalhando sem sentido, não tinha utilidade nenhuma. E diz que muitos começaram a suicidar, se atirar em cima dos soldados, porque estavam vivendo uma vida sem sentido. Enquanto estavam processando o esterco humano, eles tinham sentido no trabalho que eles faziam. Mas quando nem isso eles puderam fazer, estavam apenas carregando entulho para lá e para cá, sem utilidade nenhuma, eles enlouqueceram, se desesperaram. Então, nós fomos feitos, irmãos, a nossa vida foi feita para ter significado, significância, valor. A nossa alma clama por isso. A gente precisa ver as coisas acontecer. A gente precisa ver a nossa vida ser útil para alguma coisa. A gente precisa construir alguma coisa. O ser humano tem necessidade de sentir o seu valor, de ter a sua utilidade, a sua importância. Então, sobre isso existem 3 níveis que o ser humano pode viver na vida. Muitos vivem apenas para a sobrevivência. É aquela pessoa que não liga, não está pensando em crescer, não estuda, não trabalha, já desistiu de sonhar. Essa pessoa está numa vida de destruição. Ela se entregou já. É o nível de sobrevivência. Alguns vivem no nível do sucesso, aquelas pessoas que lutam, que se esforçam, que conquistam, que vencem. É o segundo nível. E tem um terceiro nível. É o nível da significância. O segundo nível, ele é bom, mas não é o suficiente. Porque a pessoa, às vezes, conquista as coisas, chega lá, vence na vida, mas ele ainda não está servindo para o propósito para o qual foi criado. Não encontrou ainda um relacionamento com o seu Criador. Ainda está faltando alguma coisa. A gente encontra muitas pessoas realizadas profissionalmente, na família, mas que dizem assim, eu sinto que ainda falta alguma coisa. Ainda falta um propósito maior. Ainda falta uma realização maior. Eu sinto que ainda está faltando alguma coisa na minha vida. Então, eu tenho valor. Eu queria dizer que se você quer saber o quanto Deus se importa com você, eu quero também novamente te convidar a olhar para a palavra de Deus. Vamos ver a Bíblia. O que Deus diz, Isaías 44, versículo 2. Olha lá. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Olha bem, o Senhor diz, o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre. Deus te formou no ventre da sua mãe. Você pergunta, eu tenho valor? Deus está dizendo, fui eu que te formei dentro da barriga da sua mãe. Fui eu. Você veio de Deus, a sua origem é Deus. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Você não veio das trevas, você não veio do demônio, você não veio da perdição, você veio do Criador de todas as coisas. A sua vida é valiosíssima por causa da origem dela. É Deus que está dizendo, foi eu que te criei. Foi eu que te formei desde o ventre. Salmo 139, versículo 16. Olha o que diz a palavra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista está dizendo que Deus, os olhos de Deus o viram lá no embrião. E que os dias dele, todos os dias, foram determinados, escritos por Deus, antes de qualquer um desses dias existir. Ou seja, Deus planejou a sua vida. Deus programou a sua vida. O fato de eu estar aqui hoje pregando
e você estar aqui adorando a Deus, cultuando a Deus nesse lugar, no dia 15 de outubro de 2023, isso foi determinado por Deus antes de você existir. É muito para sua cabeça? Pode ser muito, muito para a minha também. Mas o Deus que nós servimos é esse Deus. E está dizendo ali, ele programou os seus dias, ele escreveu os seus dias. Antes de você existir, ou seja, será que a minha vida tem valor? Será que eu tenho valor? Poxa, Deus se preocupou em preparar a sua vida antes de você nascer. Ele que te criou. Você é um milagre. Você é um milagre. Você estar vivo é um milagre. Você estar aqui é um milagre. Você está ouvindo essa palavra é um milagre. Você está ouvindo a pregação sobre um livro de milenar. Tem vários milênios. Isso não é um milagre, irmãos? Claro que é. Você está aqui hoje, foi programado por Deus. Salmo 33, versículo 11. Olha bem a palavra revelando para nós. Salmo 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos de Deus são para sempre. Os propósitos de Deus são para sempre. São para você hoje e são para você eternamente. Será que eu tenho valor? Deus planejou os meus dias antes de eu nascer. E agora Deus está dizendo que o que Ele planejou é para durar para sempre. É eternamente. Deus tem um propósito com você, comigo, por toda a eternidade. O projeto de Deus não se limita à vida aqui na Terra. O projeto de Deus é para a eternidade. Eu gosto muito de fazer essa ilustração. Daqui a Tóquio, por exemplo, que é um lugar muito longe, né? Quantos mil quilômetros são? Eu nem pesquisei no Google para saber. É mais de 10 mil quilômetros, né? É muito longe. Muito mais, né? Eu não sei quantos quilômetros são, mas é muito longe. Então vamos pegar todos esses 10 mil quilômetros. Aí nós vamos esticar uma fita métrica de Porciúncula a Tóquio. Preste atenção. A fita métrica. Vamos medir Porciúncula até Tóquio. 10 mil quilômetros. É muita fita métrica que vai gastar, né? O primeiro milímetro desta fita métrica corresponde ao nosso tempo de vida aqui na Terra. O que vem depois é o que vai acontecer depois que a gente morrer. Depois que nós partirmos desta vida. É para sempre. É eternamente. O projeto de Deus para mim e para você não se limita a esta vida apenas. O que Deus está planejando para os seus filhos é de duração eterna. A Bíblia fala isso. E aí você diz, será que a minha vida tem valor? Será que tem alguma relevância a minha vida? Puxa, por mais difícil que esteja a vida aqui na Terra, Deus está planejando coisas muito melhores para o seu povo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso o cristão não desiste, irmãos. Por isso aqueles cristãos lá no início da igreja, no Coliseu Romano, jogado às feras, aos leões, eles estavam ali louvando a Deus, porque sabiam que a vida deles não terminava ali. Sabiam que o projeto de Deus não acabava ali naquele Coliseu, na boca daqueles animais ferozes, não. Eles continuariam eternamente com o Senhor. Então, nós temos uma perspectiva eterna. E sabe qual é o maior meio de você jogar fora a sua vida? Preste atenção nisso, isso é muito importante. O maior meio de desperdiçar a vida, sabe qual é? É você achar que essa vida aqui na Terra é tudo que existe. Sabe por quê? A pessoa fala assim, eu vou viver uma vida só tem uma vida, eu tenho que aproveitá-la ao máximo. E aí ele entra fazendo tudo que a sua carne gosta. Ele entra fazendo tudo que dá prazer ao seu corpo. Ele fala, não, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que gozar a vida. Eu tenho que ser feliz. Ele acha que essa vida aqui é tudo que existe. Por isso, que a maior forma de desperdiçar a vida é achar que isso aqui é tudo. Deus tem uma vida eterna. Deus tem o outro lado. E essa vida aqui, sabe para que ela serve, irmãos? Para nos preparar para outra. Porque a outra é a vera. A outra é de verdade. A outra é eterna. E a outra não tem volta. Aqui, enquanto nós estamos, nós temos volta, nós temos como mudar, nós temos que consertar o caminho. Depois que a gente parte, não tem mais jeito. É para definir agora. É hoje. E nós não podemos desperdiçar essa vida, irmãos. Nós não podemos desperdiçar essa vida achando que tudo que existe está aqui e agora. Então, missionário, eu tenho valor, a minha vida tem valor.
Deus se importa tanto com você, que planejou ter você com ele eternamente. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus diz. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a palavra. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, a temporária habitação terrena ali é o nosso corpo, tá, irmãos? A temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O que Paulo está dizendo ali, que se esse corpo aqui for destruído pela morte, ele compara o nosso corpo a uma habitação temporária, a uma barraca, a uma tenda. Mas ele diz que nós temos da parte de Deus uma casa, um edifício, uma casa eterna no céu. É por isso que Paulo não desistiu nunca. Prendiam Paulo, ele continua pregando. Ameaçava ele de morte, ele continuava pregando. Perseguiam Paulo, ele continuava pregando. Nada parava o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele sabia que se matassem o seu corpo, a sua habitação temporária, ele receberia de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. O cristão tem esperança, irmãos. O mundo está ruim, o mundo está difícil, as coisas estão se apertando, mas nós temos uma esperança que vai além desta vida. Então, tem valor a minha vida, Fábio? Ah, meu irmão, Deus está fazendo um projeto para você ficar com ele eternamente. Sua vida tem muito valor. Agora, em 2001, eu até anotei a data aqui, 2004, dia 14 de novembro de 2004, eu acabei o culto e fui para casa e estava passando o Fantástico, né? Na época que eu não assistia a Rede Globo ainda, né? Assisti a Elis Regina dando uma entrevista. Mas a entrevista da Elis Regina tinha sido em 1973. Eu tinha 9 anos, eu nem vi essa entrevista quando ela foi feita. Eu vi em 2004 uma reprodução daquela entrevista. E aí, a Elis Regina, que a garotada aí que não sabe, né? Foi talvez a maior cantora brasileira. A voz dela era um negócio de outro mundo. Morreu nova, morreu de overdose, tá? Morreu por droga. Como tem muita gente boa morrendo de uma forma imbecil por causa de drogas, tá? Mais uma perda para a música, né? Uma pessoa que cantava demais. A Elis Regina, na entrevista dela, quando ela estava falando, eu estava ouvindo, ela disse, eu fui lá e escrevi para não esquecer. Porque eu falei, eu vou usar isso na pregação, eu vou usar isso na hora do sermão. Sabe o que a Elis Regina disse? Ela disse o seguinte, estamos aqui de passagem, estamos aqui para melhorar. Se fosse só isso aqui, não teria sentido. A Elis Regina falou, se a vida fosse só isso que tem aqui na Terra, não faria sentido. E ela está certa. Eu não sei o que ela estava pensando, né, em relação à fé que ela tem, mas o que ela falou está certo. A Bíblia diz, e Paulo disse isso. Paulo disse, em outras palavras, o que Elis Regina disse. Sabe o que Paulo falou? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É a mesma coisa que Elis Regina falou, numa outra perspectiva de fé, mas a mesma coisa. A pessoa viver só para esta vida, achar que isso aqui é tudo que existe, ele está perdendo a vida, desperdiçando a vida, jogando fora a oportunidade que tem de relacionar com o seu Criador, que criou para amá-la. Em último lugar, irmãos, nós estamos caminhando para o final. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo neste mundo, afinal? Vamos ler o Salmo 89, versículo 47. O que diz a palavra? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens. O salmista aqui está falando com Deus. Ele está falando com Deus. Ele faz uma pergunta a Deus. O salmista está dizendo, a minha vida é passageira. Será que o Senhor criou em vão todos os homens? Nasceu, cresceu, morreu e acabou e não tem mais nada? O salmista aqui está perguntando a única pessoa que pode responder essa pergunta. Porque ele é o Criador. Foi ele que tinha algo em mente quando criou a gente. E quem sabe responder qual é o propósito da minha vida é só Deus, é só o Criador. É por isso que quem não acredita em Deus fica falando assim, a vida não tem sentido, eu não sei para que serve a vida. Por quê? Porque ele não acredita que existe um Criador. Ele acredita que ele é fruto de uma explosão, que ele é uma obra do acaso. A pessoa que não acredita em Deus, que não acredita que a vida tem sentido, ele pensa assim, eu sou como um cavalo também, porque o cavalo é igual a mim. Eu sou como um jumento, porque o jumento é igual a mim. Eu sou como uma árvore ou uma pedra.
não tem razão. Morreu, acabou, não existe mais nada. O salmista está perguntando para quem? Para Deus. Porque o único que pode responder qual é o propósito da minha vida é Ele. Porque Ele é o Criador. Eu não sei se você já ouviu falar de um filósofo ateu chamado Bertrand Russell. Esse filósofo ateu, ele disse o seguinte, preste atenção, isso é a palavra de um ateu. Olha o que ele disse. A menos que você assuma a existência de Deus, a questão do significado e propósito da vida são irrelevantes. Ele está dizendo aqui que só tem sentido se você acreditar em Deus. Se não acreditar em Deus, propósito e significado da vida são irrelevantes, não tem valor nenhum. Porque se não existe Deus, se não existe Criador, se não existe o futuro depois desta vida, ele está dizendo, olha, é irrelevante. E ele foi honesto, ele foi sincero. Porque a vida só tem sentido, irmãos, se houver um Criador. Se não tiver um Criador, se não tiver um propósito definido como a Bíblia ensina, o que nos espera é uma vida sem qualquer objetivo maior. Então, nós precisamos ouvir a Deus, irmãos, porque fora da revelação a gente não tem esperança. Nós precisamos ouvir o Criador, acreditar na sua revelação, a sua palavra. Não devemos ouvir os filósofos, porque os filósofos, o melhor que eles fazem é dar suposições, falar sobre possibilidades. Você não vai descobrir o propósito da vida ouvindo filósofos. Você não vai descobrir o propósito da vida buscando o seu eu interior. Você também não sabe. Nós não temos capacidade para isso. Você não vai descobrir o propósito da sua vida lendo livros de autoajuda. Apesar de terem a sua utilidade, ajudarem as pessoas, mas o propósito da vida não. Não é lá. Você vai descobrir o propósito da sua vida ouvindo a Deus. Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. Olha o que diz a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. O temor a Deus. E temor a Deus não é você ter medo de Deus. Temor a Deus é você levar a sério o que Deus diz. É você considerar a pessoa de um Criador. Considerar o que Ele tem a dizer. Então, eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Me relacionando com Deus. Recebendo de Deus esta revelação. E mais 2 versículos para terminar. Colossenses 1 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo inclui você, inclui a mim. Tudo foi criado por ele, por meio dele, e foi criado para ele. Você foi criado para Deus. Você foi criado como foco do amor de Deus, para ser amado por Deus e também para amar a Deus. Nós vamos falar sobre esse amor do homem para com Deus no domingo que vem. Hoje nós estamos falando do amor de Deus para nós. Mas esse amor é como uma moeda, ela tem 2 lados. Deus criou-nos para nos amar, mas Ele também espera que nós o amemos, que nós nos relacionemos com Ele, que nós o conheçamos e andemos com Ele. Então, Deus criou você para Ele, por Ele, foi Ele que te criou, por meio dele, para Ele. E outro versículo, Efésios 1, versículo 11. Nele digo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus criou todas as coisas e Ele faz conforme o conselho da vontade dEle. Ele tem um plano para a sua vida. Mas esse plano não é automático. Esse plano não é obrigatório. Esse plano de Deus para você é o melhor. Mas você tem a opção de não seguir esse plano. Sabia disso? Que Deus não impõe a sua vontade, o seu projeto, o seu propósito para nós. Deus espera que nós busquemos isso espontaneamente, livremente, sem qualquer pressão, sem qualquer obrigação. Mas Ele quer que nós o amemos. O plano de Deus, o projeto de Deus, o que Deus planejou, o que Ele escreveu sobre os seus dias, está escrito. Está escrito. Mas você precisa colocar a sua vida na presença dEle, para que você desfrute disso. Porque muitas vezes,
muitas vezes, as nossas escolhas, as nossas opções da vida nos levam para distante de Deus. E nós precisamos corrigir a rota. E essa campanha vai ser para colocar alguns na rota. Vai ser para tirar alguns que estão desviados da rota para voltar para o caminho. Porque Deus, ainda que você tenha se afastado dele, Deus jamais se esqueceu de você. Deus jamais desistiu de você. Ele continua como aquele pastor que perdeu uma ovelha e saiu e deixou as 99 em busca da que se perdeu. Deus continua a sua procura também, desejando que você simplesmente o ame. Responda a esse amor, porque ele te criou para te amar. Ele criou para que você vivesse na presença dele. Então, nesta noite eu quero convidar você a se unir a nós nessa jornada de fé. Serão 40 dias. Amanhã nós vamos começar a ler o livro. Nós vamos ter todas as formas para você ler esse conteúdo. É transformador. Esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida. É impactante, mas depende da sua dedicação. Depende do seu interesse. Depende de você buscar. Você tem, em média, para viver 28 mil dias. É o que a ciência está dizendo agora. Em torno de 76 anos é o tempo de vida médio do ser humano. Meu pai já está com 36 mil, né? Já está lá na frente. Está com 97 anos, né? Passou bem a expectativa média, né? Que Deus abençoe para que ele vá muito longe ainda. Agora, normalmente a gente vive, o ser humano é uma média de 76 anos de vida. Está aumentando a expectativa, né? Então você tem 76 mil dias para viver. Nós estamos pedindo que você dedique 40 para descobrir o propósito de Deus para a sua vida. O que nós vamos falar aqui, irmãos, não vai fugir nada desse livro aqui não. Tudo é Bíblia, tudo é a palavra de Deus, é a revelação. Sabe o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, é luz. Para a gente não ficar nas trevas, não ficar na escuridão. Para a gente ter clareza para onde nós estamos levando a nossa vida. E eu tenho orado para que o Senhor te abençoe muito durante esses 40 dias. Abençoe a igreja, abençoe o nosso município de Pociúnco, abençoe todos aqueles que estarão fazendo a campanha conosco. Você que veio hoje à noite, que talvez nem possa voltar nos outros dias, porque por algum motivo você veio hoje, não é daqui, não sei. Mas eu gostaria de convidar você para se unir a nós nessa jornada. Porque Deus, nós lemos na Bíblia várias vezes que no período de 40 dias Deus transforma a vida das pessoas. A vida de Noé foi transformada em 40 dias de chuva na arca. A vida de Moisés foi transformada em 40 dias no Monte Sinai. A vida de Jesus impactada 40 dias de jejum no deserto. Esse tempo de 40 dias ele é significativo na Bíblia, porque é o tempo que leva para a pessoa formar um hábito na sua vida e mudar uma direção da sua vida. Se você vier nas 7 pregações, se você participar dos grupos pequenos, se você memorizar o versículo, se você ler o livro diariamente, você vai formar hábitos que vão te ajudar a crescer espiritualmente, que vão fazer de você uma pessoa diferente, que vão te abençoar. E é isso que nós esperamos, que você venha, participe conosco e hoje à noite leve essa mensagem para o seu coração. Deus criou você para amar você. Ele tem planos com você para toda a eternidade. Ele já escreveu os seus dias e o que Deus escreve para você é o melhor. Acredite nisso. Coloque a sua vida nas mãos dele e que você vai descobrir o que Deus tem de melhor para a sua vida. Quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor, nós vamos